Mateus capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfema se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém? Assente, queridos. Tenho aqui 25 minutos para nós orarmos no final, para trazer aqui a palavra de Deus para os irmãos. Esse texto aqui, todo o verso que nós lemos aqui, há uma grande profundidade, mas vamos sintetizar aí de forma que nós entendemos a mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite. Queridos irmãos, esse milagre que Jesus opera, há um todo desdobramento no texto aqui, como nós lemos aqui até o verso 32. O milagre em si, nós vemos relatado apenas no verso 22. Do 23 ao 32, há o desdobramento que ocasionou pelo fato de Jesus ter operado aquele milagre. Então vamos passo a passo aqui para entender. Antes de entrar propriamente no milagre, deixa eu dizer para os irmãos aqui que este texto, pelo menos, em si, eu mesmo nunca ouvi ninguém pregar nele, sobre esse milagre. Nunca ouvi ninguém pregar nele. E até esse texto aqui é um texto muito controverso e polêmico, e às vezes a gente já ouviu muitos em aulas teológicas, dando respostas bíblicas, que é onde fala aqui sobre o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado, o único pecado imperdoável, que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos entender então, queridos, que nós ouvimos muito sobre os milagres de Jesus, mas os milagres que lhe dão detalhes, como já pregamos aqui alguns, e outros milagres mais conhecidos. Esse é um dos milagres que passa desapercebido pelos nossos olhos. Deixa eu lembrar você que o evangelista Mateus, que era um dos 12 apóstolos de Jesus, ele escreve esse evangelho, relembrando você, Mateus escreve destinado aos judeus, provando que Jesus era o Messias prometido, era o rei prometido do Antigo Testamento. E o capítulo 12 do evangelho aqui na versão de Mateus, vemos aqui os primeiros conflitos que o rei Jesus tem em seu ministério. Os conflitos que ele começa a ter, todo o capítulo 12 aqui, nós vemos Jesus tendo alguns conflitos. Podemos mencionar o capítulo 12 do Evangelho de Mateus como os conflitos do rei. E aqui nós vemos um conflito pós-milagre de Jesus. E esse conflito não é nem pelo milagre em si. Já vou falar por que há esse conflito aqui pós-milagre. E antes de eu falar desse milagre, deixa eu dizer aqui do milagre em si, que a Bíblia diz, trouxeram-lhe então. Há vários milagres na Bíblia que Jesus está indo até o necessitado, que Jesus está liberando uma palavra, que Jesus está vendo alguém, mas esse aqui, alguém que nós não sabemos quem, levaram, mais de uma pessoa levaram, conduziram o moço que estava endemoniado, cego e mudo, até Jesus, levaram até Jesus. Existem milagres na nossa vida, deixa eu dizer aqui para os nossos dias aqui agora, existem pessoas que podem receber milagre algum dia, lá pela live.
até depois que acabou o culto, a live gravada, pode receber uma palavra lá. Mas existem ações de Deus na nossa vida que é apenas uma resposta em uma atitude nossa, ou atitude de alguém em referência nossa. E eu quero crer, meu irmão, que a sua vinda aqui nesta noite, depois de um dia cansativo que você teve de trabalho, eu sei que você sacrificou para estar aqui nesta noite, eu sei que você sacrificou o seu descanso, eu sei que você teve um esforço para chegar até no culto aqui nesta noite, mas você veio no lugar certo. É noite de milagre, de vitória. Jesus está aqui. Você que trouxe o seu problema até Jesus hoje, aleluia, Ele está aqui e Ele tem uma palavra de direção, de milagre, de libertação, de cura para a tua vida. Quem recebe essa palavra? Eu estou dizendo que assim como esse milagre aconteceu porque levaram até Jesus, eu quero dizer, desculpa os que ficou na live hoje, eu quero dizer que você que veio até aqui hoje, aleluia, você não veio em vão. Deus tem um milagre para a tua vida. Tome posse em nome de Jesus, aleluia. Levaram até Jesus e esse moço estava endemoniado, estava cego e estava mudo. Há uma pequena controvérsia aqui que a Bíblia não dá detalhes. Qual o detalhe que a Bíblia não dá? Que alguns vão dizer que a cegueira e a mudez daquele moço era referente era porque ele estava possesso de um espírito maligno, possesso de um demônio. Vou repetir, ele estava possesso de um demônio. Como eu falei na quinta passada sobre o endemoniado de Gadareno, que também estava possesso, que era com uma legião de demônios. Esse aqui era um espírito maligno, era um demônio que estava possesso dele. Deixa eu abrir um parênteses para dizer que há uma grande diferença entre a possessão e a opressão. Possessão é quando a pessoa é dominada pelo demônio. A opressão, infelizmente, todos nós sofremos ela. Porque nós que passamos pela cruz de Cristo, nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Todos que entregaram a tua vida para Jesus, tem o Espírito Santo dentro, o Espírito Santo mora em você. Nós somos propriedades exclusivas do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19, não sabeis vós que sois templos do Espírito, e o Espírito do Senhor habita em vós. Sim, mas como o Espírito Santo habita em nós, mas nós vivemos no mundo jaz no maligno, existe uma opressão maligna ao nosso redor, tentando pressionar, tentando fazer você parar, tentando fazer você desistir, deixar de congregar, deixar de vir para o culto, deixar de servir a Deus, né? Nós vivemos uma pressão dia e noite, verdade ou não? Opressão. A opressão é de fora para dentro. São as tentações, são as setas malignas. O inimigo lança a tentação. Pedro diz que o diabo anda ao derredor, como leão, buscando a quem possa tragar. Eu quero dizer que ele anda como leão ao redor, mas ele paga de gatinho, porque dentro de nós é maior é o que está conosco. Maior é o Espírito Santo que habita em nós. Então nesta noite, meu irmão, a palavra de Deus para você é: não importa as pressões que vêm de fora para tentar você parar, o importante é que você está revestido, o importante é quem está dentro de você, é o Espírito Santo. A opressão vem de fora para dentro, querendo nos parar, querendo nos deter, querendo nos calar, querendo nos cegar, mas não consegue. O que vem de fora tentando nos parar, não consegue. Aqui, o que cegou esse homem, e eu estou dizendo que há duas versões. Alguém vai dizer que ele estava cego e mudo por causa da possessão maligna. Outros vão dizer que ele ficou cego e mudo por outra ocasião e ficou também possesso. Mas ambos os casos, Jesus chega e expulsa o demônio. E então se expulsou o demônio, ele estava cego e mudo por causa do demônio, voltou a enxergar e começou a falar. Agora, se a mudez e a cegueira não era por causa do demônio, Jesus vem, liberta e cura e faz tudo num pacote só. Mas eu fui aqui na linha, não sei aqui o pastor Zacarias, que eu entendo aqui que a cegueira e a mudez dele era por causa do espírito maligno que estava nele. Era por causa do espírito maligno que estava nele. E ainda mais, ele não nasceu cego, ele não nasceu mudo. Se ele tivesse nascido cego, a Bíblia falava, como dá detalhe em João 9, sobre o cego de nascença. De forma nenhuma. Então eu logo entendo que a cegueira e a mudez dele é porque ele foi possesso pelo espírito maligno, que o cegou, que o emudeceu.
Depois nós vamos falar para frente aqui em João capítulo 5, do milagre do paralítico do tanque de Betesda. Lá a mesma coisa, Jesus disse, depois encontrou com ele no templo: vai-te, não peques mais, para que não lhe suceda algo pior, porque a enfermidade dele era devido a práticas pecaminosas. Então aqui, queridos, entenda, eu falei a diferença entre possessão e opressão. A opressão vem de dentro, de fora para dentro, de fora vem nos pressionar, tentar te cegar, tentar desgastar você, tentar tirar suas energias, tentar te emudecer. Mas se tu está revestido, dentro de você tem o Espírito Santo, não consegue. Só tenta, mas não consegue. Aí tem crente que passa uma luta danada e está cantando, passa uma prova danada e está falando Jesus é bom, e aí o diabo não entende, e aí quem não é crente não entende. O que esse crente está cantando? O que esse crente está falando de Jesus? Eu sei da vida dele, está numa luta, está quase passando fome, mas está cantando, está numa dificuldade em casa, mas está indo para a igreja, está uma luta em casa, na família, com o filho, com a filha, e vai estar indo para o culto, mesma coisa. Ele não entende que é só a opressão que vem de fora para dentro para tentar calar, mas não consegue, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Não cala a opressão que vem de fora, não deixa ela te calar, não deixa te emudecer, não deixa te cegar, não deixa nada que vem de fora te cegar, te emudecer. Mas esse moço aqui, ele foi possesso, ou seja, ele estava endemoniado, o Espírito tomou conta dele. Então, uma pessoa que é possessa, o que acontece? Ela não tem controle da fala, o diabo que fala por ela. Ela não tem controle do que vê, o diabo vai lá e rouba a visão. É o que acontece, tem pessoas aí no mundo afora, perdidas nas práticas pecaminosas, que está possessa. Meu irmão, eu estou falando, o que eu jamais falei, eu acho, em toda a minha vida, que é: nem tudo é demônio, mas não subestima, porque tem coisa que é demônio. Tem pessoas cegas e mudas espiritualmente, porque foi possessa pelo espírito de engano, pelo espírito maligno. E tem mais, outros não foi possessa, mas se cegou e se emudeceu, simplesmente pela opressão externa. Não está possessa, mas a opressão externa o fez cego e mudo. Fez o calar, o emudeceu e o cegou. Então outra coisa que eu enxergo aqui, se ele não era um cego de nascença e nem um mudo de nascença, então claro, entendemos logicamente que ele já enxergou um dia e agora estava cego. Ele já falou um dia e agora estava mudo. Aí entra em outra frase que nós sempre falamos aqui, que o importante não é começar bem, é importante começar bem, mas tão quanto começar bem é terminar bem. Aí sabe o que Deus está dizendo por essa palavra? Tem gente aqui que não está possesso, que você ainda tem um Espírito Santo na sua vida, mas você deixou que a opressão, as opressões de fora te calasse. Tu já falou, mas tu emudeceu. Tu já enxergou, mas tu perdeu a visão. Tem gente que está na igreja, mas que já enxergou, mas perdeu a visão. Já falou, já anunciou as verdades bíblicas, não, qualquer oportunidade que tinha, falava de Jesus, falava das grandezas de Deus, falava do Evangelho de Cristo, glorificava a Deus, mas as opressões externas conseguiu te emudecer, conseguiu te silenciar. Porque não se engane não, está claro no texto aí, vamos saltar o verso 23, depois eu volto nele, está claro aí, ó. O verso 23 e 24, vou só passar por cima do 23, depois eu vou voltar nele. Olha o que diz o 23, toda a multidão se admirava, quando viu o moço liberto, enxergando e falando, eles se admiraram. Toda a multidão se admirava. Aí o verso 24, mas os fariseus, ouvindo isso, dizia: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Quando tu está falando das grandezas de Deus, quando tu está tendo visão de Deus, visão da glória de Deus, visão do reino, visão do crescimento, ei meu irmão, não espere que todos vão te aplaudir, não espere que todos vão te admirar, sempre vão ter aqueles que vão admirar e se alegrar, mas vão ter aqueles religiosos, porque aqui os fariseus eram um grupo de religiosos,
que acusaram Jesus. E olha, Jesus não está pedindo oferta não. Jesus está o quê? Fazendo o bem, dando visão e devolvendo a fala para quem perdeu. E mesmo assim, nem todos estão admirando ele, nem todos estão aplaudindo. Alguns estão o quê? Acusando ele. Então por que nós queremos ser aplaudidos por todos? Tem muitos que emudeceu simplesmente por causa de alguma opressão externa, te fez calar. Uma opressão externa te silenciou, te parou. E aí Deus está te fazendo lembrar nesta noite, tu já foi mais crente, tu já orou mais, tu já foi mais motivado, tu já enxergou mais longe, mas tua visão está ofuscada, a tua língua está travada, tu está emudecido, tu está cego, simplesmente porque alguém te criticou, simplesmente porque alguém te acusou, simplesmente porque alguém te falou em verdade. Não, verdade é, tinha alguém que me admirava, tinha alguém que se inspirava em mim, mas não foi suficiente para você. Tu não continuou pelos que te admiravam, mas tu preferiu parar por aqueles que te criticou. Mas nesta quinta da vitória, a mensagem de Deus para você é nessa noite de vitória, dizendo: o Jesus está aqui e Ele vai te devolver a visão. Creia, creia, suporte as expressões externa. É noite de Deus te devolver a fala. Tu vai voltar a glorificar, orar em línguas estranhas. Os dons espirituais serão ativados na tua vida. Quem crê, quando eu estou pregando, quem crê nessa palavra, tu vai voltar a falar das grandezas de Deus. Nada vai te emudecer, nada mais vai ofuscar a tua visão. Aleluia. Qual que era a acusação dos fariseus? Eles não expulsam os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Beelzebu, príncipe dos demônios. Queridos, isso aqui dá para nós ler vários textos da Bíblia, porque a primeira vez que nós vemos falar Beelzebu é uma abreviação de Baal-Zebuc. Baal-Zebuc era um deus da terra lá de Jezabel, que foi casada com Acabe, com o rei Acabe, rei de Israel. Filho de Acabe, era Acasias, não é isso? Me ajuda aí. Rei Acasias caiu do terceiro andar, ficou entrevado na cama e mandou consultar Baal-Zebuc, deus de Ecrom, se ele ia sarar ou se ele ia viver. Então era uma divindade de D minúsculo, que na tipologia bíblica é demônio, é principado. E aí eles encontram os mensageiros, encontra com o profeta Elias. Você conhece o texto de 2 Reis capítulo 1? Encontra com o profeta Elias, que manda falar: não há Deus em Israel para consultar o Baal-Zebuc, Deus de Ecrom. Escute, o Deus de Ecrom, Baal-Zebuc, era o chamado Deus da mosca. Era uma mitologia que eles tinham, um trabalho lá, tipo uma feitiçaria que eles faziam, que as moscas respondia. Pouco tempo falamos disso na escola dominical. Não sei se vocês lembram, Deus das moscas. Baal-Zebuc, o Beelzebuc é uma abreviação do Baal-Zebuc. É a mesma entidade. Como é que é? Zebub, né? Então o Beelzebuc é uma abreviação de Baal-Zebub. É a mesma coisa. Por exemplo, hoje nós falamos você, mas você é uma abreviação de antigamente falava Vossa Senhoria. As palavras com o tempo vão se abreviando. Então é a mesma entidade demoníaca, chamado Deus das moscas. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, que uma mosca morta pode estragar todo o perfume. Sabe o que eu aprendo aqui? Perfume fala de adoração. Lembra da mulher lá que veio, quebrou o perfume aos pés de Jesus, o vaso, o alabastro e tudo, e perfumou toda a casa em adoração? Aquele perfume de Maria, lá em João 12, não tinha mosca nele, porque a mosca estraga todo o perfume. Então sabe o que eu entendo aqui? Tem demônios, tem Baal-Zebuc, tem Beelzebu, querendo estragar a adoração de crente, trazendo mau cheiro na adoração de crente. Deus não divide a glória dele com ninguém. A adoração tem que ser pura.
pura, exclusiva para Ele. Não dá para adorar a Baal, não dá para adorar a Deus e a Baal, não dá para adorar a Deus e a Belzebu, não dá para fazer como era no tempo de Elias, onde os profetas estavam contaminados, alguns, né, na mesa de Jezabel, e de manhã acendia uma vela para Baal, agora era Baal lá, e à noite ia sacrificar o Senhor. Não dá. Tem muitos com a nomenclatura de cristão, mas está com a adoração contaminada pelas moscas. Contaminada pelas moscas. Escute, para mim encerrar essa parte, já vou finalizar. Salmo 23, todos nós sabemos de cor e salteado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E essa parte agora que eu quero: unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. O antídoto contra as moscas é a unção de Deus na nossa vida. Espera aí que eu vou explicar. Aleluia. Aqui o Salmo 23 está fazendo uma alusão do pastor e as ovelhas. Porque o pastor, quando levava as ovelhas para alimentar, derramava o óleo, o azeite sobre a cabeça da ovelha, e descia sobre a cabeça, pegava nos olhos, no ouvido, na boca. Quando as ovelhas passavam pela porta do aprisco para ir dormir, e o pastor ficava como sentinela, dormia na porta do aprisco, as ovelhas desciam para o aprisco, ele também banhava de azeite, porque quando as ovelhas dormiam, vinham as moscas para pousar nos olhos e deixar as ovelhas o que? Cega. Vinham as moscas para pousar na boca e impedir, fazer ferida na boca das ovelhas, impedir depois que elas se alimentassem. E o principal que elas faziam, elas entravam nos ouvidos das ovelhas, e entrava e deixava a ovelha louca. Então o que o pastor fazia? O pastor derramava então, antes da ovelha descansar, o azeite da proteção. O azeite da proteção. Aí a ovelha descansava tranquilo, porque quando as moscas vinham, aleluia, ela não conseguia entrar no ouvido, nem botar ovos nos olhos da ovelha, e nem na boca. Por quê? Porque tinha azeite. Porque tinha azeite, não tinha lugar para as moscas. Eu estou falando nesta noite, não tem lugar para as moscas. Aleluia, não tem lugar para as moscas no teu perfume de adoração, não tem. Sabe por quê? Porque o Senhor derrama o azeite sobre tua cabeça hoje. O Senhor unge os teus olhos, o Senhor unge os teus ouvidos, o Senhor unge a tua boca. Ovelha não vai ficar cega, ovelha não vai ficar muda, ovelha não vai ensurdecer, não vai. Receba azeite da proteção hoje. Quem recebe, levante a tua mão. Receba o azeite da proteção. Não tem lugar para Belzebu, não tem lugar para idolatria, não tem lugar para espírito maligno. Tem adoração pura. Quem tem adoração pura, levante a mão. Quem tem adoração pura, levante a mão. Abra a tua boca, glorifica o Senhor. Ai, aleluia, aleluia. Deixa eu caminhar aqui para encerrar. Aí Jesus vai e fala: gente, pensa um pouquinho. Todo reino dividido contra si não prospera. Não tem nada disso não. Sabe por quê, querido? Nenhuma empresa dividida prospera, nenhum reino dividido prospera. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dar uma triste notícia. Sabe quem que fica contra quem? Não é nem no reino de Deus, é só no meio dos crentes. Infelizmente é só crente que expulsa crente. Demônio expulsa demônio. Tem muita gente que saiu da igreja, claro que não é desculpa. Não é porque o demônio se levantou, é porque levantou crente mesmo. E não suportou as pressões externas.
Quem levanta quem do mesmo ambiente é só crente. Pastor, não está rolando de sua cabeça. Tem na Bíblia. Eu marquei aqui, ó. Terceira epístola de João, versículo de número 9. Olha o que o João escreve. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, tem muitos Diótrefes nos nossos dias, tá? Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, a primazia. Diótrefes é aquele crente que se acha a estrela da igreja. Tudo tem que ser em torno dele. Ele é egocêntrico, tudo tem que voltar em torno dele. Ele se acha, não é a última Coca-Cola do deserto, não, é a última garrafa de água mineral mesmo, do deserto. É o Diótrefes, que quer a primazia. Estou na Bíblia, em terceira epístola de João. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Já viu o crente que fala palavra maliciosa para tirar outros? E não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-lo, e os lança fora da igreja. 3 João versículo 10. É os Diótrefes. Infelizmente, tem lugares, tem crente que o diabo nem toma tempo com ele, porque tem os próprios crentes, que aí nem é diabo, é a própria ruindade de alguns meses que expulsa outros. Mas nesta noite tem unção de Deus aqui, não tem lugar para Diótrefes aqui. Hoje os Diótrefes converte. Hoje o Diótrefes se transforma em Demétrio, porque na sequência da terceira epístola do apóstolo João, verso 12, ele disse: todos dão testemunho de Demétrio, porque enquanto Diótrefes divide, enquanto Diótrefes lança fora, não recebe, quer a primazia, quer seu cara, Demétrio recebe. Deus levanta Demétrio, e Deus nos livra de Diótrefes, porque um reino dividido não subsiste. Agora eu encerro dizendo, aleluia. Quem está acompanhando, quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Jesus então está dizendo: não atribua ao diabo, não atribua a Satanás aquilo que é obra do Espírito. Cuidado, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você atribuir aquilo que tu sabe que é obra do Espírito ao diabo. Cuidado com isso, esse é o pecado imperdoável. Não atribua ao diabo aquilo que é obra do Espírito. Aí Jesus fala: porque quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está ensinando aqui? Não existe terceira via, não existe neutralidade. Ou tu está juntando com Jesus, ou tu está esparramando longe dele. Um ou outro. Com carinho, meu irmão, pensa aí você mesmo. Você está juntando ou você está espalhando? Você está com Deus ou você está sem Deus? As tuas obras te testificam o seu testemunho. Tu está juntando ou está espalhando? Quem está entendendo aí? Parece que eu falei algo aqui que sumiu os glória a Deus. Não sei porquê, mas vamos lá, é a palavra de Deus, meu irmão. Não espalha não, ajunta. Ajunta. Aí eu volto no verso 23 e termino. Você sabe por que os fariseus levantaram essa calúnia contra Jesus? Sabe por quê? Falando que ele expulsava demônio pelo espírito de Beelzebu. Nem é por causa do milagre, é por causa dessa declaração aqui, verso 23. A multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Quando eles ouviram isso, eles falaram: meu Deus, não pode ser. Porque quando eles falam: não é esse o filho de Davi, está dizendo: não é esse o Messias prometido? Não é esse o descendente de Judá que Jacó profetizou em Gênesis 49, do verso 8 a 10, que o cetro nunca se arredaria de Judá? Não é esse a descendência, o rebento de Jessé, o da genealogia de Davi, o Messias prometido, desde Gênesis 3 e 15, não é esse? E os fariseus não entendiam: não pode ser, esse é filho de José, não pode ser, esse é filho de Maria, não pode ser, nós conhecemos os irmãos dele, nós conhecemos o irmão dele, as irmãs dele estão aí, não pode ser esse. Eles não queriam acreditar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido. Porque eu estou dizendo aqui desde a primeira quinta-feira que começamos a falar isso, maior do que o milagre, começamos a falar dos milagres de Jesus, que maior que o milagre é a mensagem que o milagre traz. Eles fizeram essa acusação toda
Por quê? Porque o povo estava descobrindo que Jesus era o Messias, o Rei prometido. Era o Messias, o Rei prometido. Meu irmão, acima de qualquer milagre, a maior verdade que precisa ser divulgada, a maior verdade, presbítero Fito, que faz o inferno arrepiar, é quando fala que Jesus Cristo é o Messias prometido, é o Rei que vai reinar eternamente, é o único Senhor, é o único Salvador. Ei, aí você entende por quê? Você entende então por que o diabo quer te silenciar? Por que a opressão é para te emudecer? Ele não quer que você continue falando essa verdade, ou que propaga essa verdade, que Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor, e que fora dele não há outro Salvador. Então o que é que te emudeceu? Fica de pé. Você já falou, quase eu caio aqui, você já ouviu, você já teve visão. O que é que tem te emudecido? O que é que tem te deixado calado? Qual as dificuldades, qual as lutas? Tu não pode se calar. Tu tem que propagar, tu tem que continuar falando. Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Aleluia. Essa é a maior mensagem do Evangelho. Propague, propague. Hoje derrama óleo, unção de Deus sobre a tua cabeça, para curar os teus olhos, para devolver a tua visão, para soltar a tua língua. Quem recebe essa palavra, vem na frente com seu pedido de oração. Já são as 9. Venha, venha, venha. Venha na frente, que é noite que Deus devolve a tua fala. Os teus olhos são abertos, o milagre acontece. Ele opera o milagre da libertação e da cura. Tu vai voltar a falar, a glorificar, a dizer as verdades do Evangelho, a propagar. Ele é o filho de Davi, ele é o Messias prometido, ele é o Senhor, ele é o rebento de Jessé, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o Senhor, ele é o Salvador. É ele, e fora dele não há outro Senhor, não há outro Salvador. Ele é a semente da mulher, ele é o grande eu sou, ele é a água, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a água da vida, ele é a ressurreição e a vida. É ele, e por ele subsistem todas as coisas, porque dele e por ele são todas as coisas, e nada do que se fez foi feito sem ele. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o leão da tribo de Judá, ele é aquele que virá sentado sobre o cavalo branco, e na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adore a ele nesta noite. Aleluia. Tu vai apresentar seu pedido de oração. Levante aí seu pedido de oração. Isso. E enquanto você ora, vamos fazer diferente hoje. Por favor, olha para mim aqui. Você vai trocar o pedido de oração seu com alguém, com o irmão ou com a irmã do seu lado. Troca aí. Esquece você hoje. Interceda aí, igual que a irmã Jaqueline. Intercede pela irmã Sônia. Irmã Sônia vai apresentar o pedido da irmã Jaqueline. Vamos fazer isso hoje. Porque enquanto você intercede por alguém, e quando você ora para alguém, Deus abre os teus olhos espirituais hoje. Deus solta a tua língua novamente. Mudez vai embora. Tu vai sair daqui hoje falando do Messias, falando de Jesus, falando do Filho de Davi, falando do Senhor, falando do Salvador. E quando você intercede aqui, aleluia, o Senhor opera o milagre da libertação, o Senhor opera o milagre da cura. Vidas vão ser curadas. A unção protetora para proteger os teus olhos. Tu vai sair daqui enxergando e vai continuar enxergando. Tu vai sair daqui falando novamente das grandezas de Deus. E não tem mosca, não tem Beelzebul que te emudece, não tem Beelzebul que te cega novamente. Recebe a unção protetora, recebe a unção protetora nos teus olhos, na tua boca, nos teus ouvidos, sobre a tua cabeça. Olha aí, se tu não está mudo, se tu já venceu a mudez, abra a boca, diga glória. Eu quero ouvir o barulho de glória a Deus. Toda a igreja diga glória, diga aleluia. Recebe o poder de Deus na tua vida, recebe a unção de Deus. Começa a falar línguas estranhas. Só você que já venceu a mudez. Isto, olha aí. Oh meu Deus, isto. Abra a boca, diga glória, diga aleluia.
glorifica, 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 glorifica. Deus está fazendo libertação nesta noite. Pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo curadas, milagre está acontecendo. Abra a boca e glorifica. Vence a mudez hoje. Ei, meu Deus do céu, aleluia. Solta a mudez hoje, Jesus. Aleluia, acaba com a mudez hoje, Jesus. Abre os olhos espirituais, Jesus. Esse irmão vai voltar a ver, vai voltar a enxergar. Volta a enxergar a glória de Deus. Volta a ter visão, volta a ter visão. Abre os olhos, Jesus. Abre os olhos, Jesus, deste irmão, desta irmã. Abre a boca deste irmão, desta irmã. Cura a mudez, cura a cegueira, liberta. Ei, em nome de Jesus, recebe milagre. Em nome de Jesus, recebe milagre. Recebe milagre em nome de Jesus. Recebe o milagre da cura. Vai, glorifica, glorifica. Abra a boca, glorifica. Fala em línguas estranhas. Recebe milagre. Recebe a unção. Recebe a unção de Deus. Volta a falar línguas estranhas. Em nome de Jesus. Ele vai ter caramba. Dando glória a Deus. Confie no Senhor Jesus e entregue a Ele a tua dor. Meu Deus. E tome posse, aleluia, dessa bênção preciosa. Em nome de Jesus. Jesus Cristo já te curou. Milagre, milagres, milagres, milagres. Jesus já operou.